Olá, bom dia, Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje eu trago uma boa notícia, o livro Divino Espírito Santo, Nunca Estamos Sozinhos, ficou pronto, ele foi entregue via Correios, no dia, não foi transportadora, acho que foi transportadora. No dia 16 de agosto, tá? 2024 agora. E eu disse que após a publicação, que então eu faria uma nova leitura, porque houve algumas alterações, né? Na verdade, a editora é a Literando. Na verdade, eu até esperava que não houvesse tantas incorreções, né? E infelizmente ocorreram, né? Aqui na minha formação, tá vendo? Bem na orelha do livro, tá dizendo que eu me formei em 2021, quando na verdade foi em 2001. Erros assim. E teve outros que eu vou fazer a leitura, né? Vou aproveitar porque eu conversei com a editora falou que iria enviar para correções, provavelmente foi um erro de impressão, né? Mas o fato é que haverá necessidade de novas impressões, né? Será feita a correção e vamos ter que imprimir outros livros, né, em substituição a esses que me foram entregues. Bom, o livro já está à venda na Amazon. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para caso alguém queira adquirir, tá bem? E se vocês quiserem um livro físico, aí vocês podem me pedir, né, me deixem uma mensagem, ou eu vou deixar o telefone de contato, e eu vou enviar com o maior carinho para vocês também o livro físico, tá bom? E o valor que eu vou cobrar é tão simbólico, basicamente é o preço da postagem, tá bom? O importante é divulgar o livro, espero que vocês gostem, né? Eu vou começar a leitura e até para identificar os eventuais erros, né? Para que a gente possa corrigir, ok? Mas antes vamos rezar um Pai Nosso, né? Rezar e agradecer por todas as bênçãos e ao Espírito Santo por tanta iluminação em nossas vidas, ok? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rogar a Nossa Senhora, Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, a Madre Teresa de Calcutá, Santa Faustina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, Padre Pio de Pietrelcina, São Domingos Sávio e Dom Bosco, assim como em nome de todos os anjos, santos e arcanjos de Deus, para que intercedam por nós, pelo mundo todo, por nossas famílias, nossos amigos e até pelos nossos inimigos, pela misericórdia divina, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E também pedia para que, com a intercessão de São Rafael, nosso Senhor Jesus Cristo cure todos os enfermos espalhados pelo mundo todo. Cure de todas as enfermidades, até daquelas que nós não tenhamos sequer consciência delas. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, vamos lá então. Eu vou começar a ler e se por acaso eu der uma pausa é porque eu devo ter encontrado algum erro de impressão e aí eu vou parar só para fazer as anotações, tá bem? Então vamos lá. Divino Espírito Santo, nunca estamos sozinhos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Dedicatória. Com amor dedico esse livro aos meus amados irmãos Carla Cecília, Ocimar e Xará, Odair Maia Júnior, em memória. Aos meus pais, Odair Maia, em memória. Meu herói, pai amoroso, autêntico e divertido, amigo leal, companheiro fiel, de reputação ilibada, exemplo de honradez e caráter, doação e humildade. E minha mãezinha, Maria Rita, meu porto seguro, meu refúgio espiritual nos momentos desafiadores. Não me deixe esmorecer ou desistir. Mãe amorosa, possui um amor altruísta e incondicional. Honesta, dedicada, que infalivelmente sempre acredita em mim. Me encoraja, me apoia e provavelmente deve ser minha fã número 1. As minhas filhas, Ana Paula, filha amorosa, minha motivação e orgulho, dedicada e responsável. E Ana Beatriz, a raspa de tacho, linda, meiga, amorosa, filha preocupada e protetora. Orgulho e gratidão por serem tão especiais em minha vida. E aos meus netos, Maria Eduarda, doce, meiga, netinha, minha caçula, que tanto amo, moça madura, de 18 anos, que me diz: ah, vovô, já tenho 18 anos, como se já fosse uma adulta irrepreensível. E Miguel, meu netinho de 8 anos, às vezes parece ter 80, de tão inteligente e esperto. O filho que não tive, e que com sua chegada trouxe a realização de um avô como pai de um menino. A presença de vocês em nossas vidas são bênçãos infindáveis. Agradecimentos. Obrigado, Stephanie Dias, você me inspirou e encorajou a escrever este meu primeiro livro. Obrigado, Divino Espírito Santo, pelas inspirações e presença contínuas em minha vida. Em nenhum momento me sinto sozinho. Obrigado a todos os meus familiares, avós, tios, primos e sobrinhos. Vocês fazem parte da minha história de vida. Obrigado a você, a quem de alguma forma o Espírito Santo iluminou, inspirou e abençoou a conhecer minha história e sua presença em nossa vida. Capítulo 1. Encontro Divino, o despertar da fé. Ó Espírito Divino, Espírito de verdade e luz, reside sempre em minha alma com a tua divina graça, que o teu sopro dissipe as trevas e nessa luz se multiplicarão as boas obras. Ó Espírito Divino, Espírito de amor e misericórdia, que derramas em meu coração o bálsamo da confiança. A tua graça confirma no bem a minha alma, dando-lhe uma força invencível, a perseverança. Ó Espírito Divino, Espírito de paz e alegria, que fortificas o meu coração sedento e derramas nele a fonte viva do amor divino.
e o tornas intrépido para a luta. Ó Espírito Divino, dileto hóspede da minha alma, desejo da minha parte ser-te fiel, tanto nos dias de alegria como nos dias de tormentos. Desejo sempre viver na tua presença, Espírito Divino. Ó Espírito Divino, que atravessas todo o meu ser e me fazes conhecer a tua vida divina, trina, e me inicias em tua essência divina. Assim, unida contigo, viverei a vida eterna. Diário de Santa Faustina, caderno 5, 1411, página 344. O despertar da consciência. Uma nova fase se inicia nesta manhã de sexta-feira. Hoje é o marco para um novo despertar de consciência espiritual em minha vida. A vida se renova e há esperança de fortes emoções. A fé restaurada em seu apogeu vai ao encontro de algo tão mais importante que a própria vida. A comunhão constante com o Divino Espírito Santo e sua presença em meu coração é o que me motiva, impulsiona e dá certeza de que estou no caminho certo. Ao longo de nossa vida, nos deparamos com grandes oportunidades e diversas possibilidades que nos fazem acreditar que encontramos a tão sonhada felicidade. Não é mesmo? Muitas vezes criamos expectativas e desconhecemos o seu porquê, e nem ao menos entendemos o porquê de abraçá-las com todo o nosso coração. Apenas aceitamos como sendo a melhor opção naquele momento de nossa vida. Muito embora desconheçamos seu propósito, a cada dia que passa, chegamos à conclusão de que algo muito mais forte nos aproxima e direciona para uma nova realidade. Ao nos depararmos com os resultados obtidos por conta desta oportunidade que surgiu, chegamos à conclusão de que não estamos, ou melhor, nunca estivemos sozinhos. Por pior que seja o problema ou uma situação, nunca estamos sozinhos. Moralmente, temos a plena convicção de que os princípios que norteiam uma vida de retidão de caráter é o que diferencia uma pessoa da outra. Esta retidão de caráter não permite que façamos o mal ao próximo, muito pelo contrário, nos faz querer ajudá-los. Vejo, no entanto, que a retidão de caráter está muito ligada ao lado mais bonito de uma pessoa, o lado espiritual. O lado espiritual é aquele que faz nossa alma pulsar tão forte que é capaz de alterar a frequência de nosso batimento cardíaco. Nos dá a certeza de que uma determinada ação ou situação é correta, digna e agrada a Deus. Deus, uma consciência tão perfeita e capaz de se comunicar conosco muitas vezes através desse sentimento que brota de uma ação inesperada. Essa comunicação se dá através ou por intermédio do Divino Espírito Santo. É como se fosse um flash, uma inspiração de algo que mal conseguimos explicar, mas que temos a perfeita convicção de ser uma verdade absoluta. Não tenho a pretensão de conseguir revelar o que muitas vezes é incompreensível. Muito embora o coração compreenda e sinta como verdade, a razão a questiona. No entanto, sendo o espírito superior à matéria, sobrepõe-se a quaisquer incertezas desta realidade. São os mistérios da fé. Não tenho dúvidas que as experiências vividas aqui, algumas delas relatadas como sendo algo sublime e até mesmo, para mim, prova inequívoca de que não estamos sozinhos, nos aproxime ainda mais dessa realidade espiritual. Com o coração leve, a alma calma e serena, agradeço a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por sua imensa misericórdia e amor. Nunca estamos sozinhos. Para mim, esta afirmação
é uma verdade incontestável, absoluta. Muito embora não consigamos ver ou provar, nosso coração e alma conseguem sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Principalmente nos momentos de angústia, tristeza e dor é que encontramos refúgio em Deus. O sentimos em nosso coração e então recorremos a Ele na esperança de que nos ouça e nos ajude a superar aquilo pelo qual estamos passando. O Divino Espírito Santo sempre está à nossa disposição, nos inspirando, confortando e nos acalmando. Ele está conosco desde o princípio. Muitos de nós só nos lembramos dele, na maioria das vezes, quando estamos sem chão, passando por grandes desafios ou sofrimentos, quando na verdade deveríamos senti-lo a cada instante de nossa vida. Se isso acontecesse, nossas vidas seriam muito mais tranquilas. A comunhão com o Espírito Santo e sua presença nos proporciona paz e coragem para enfrentarmos qualquer adversidade. Ainda muito novo, tomei consciência de que a vida não é como um mar de pétalas de rosas. Ela possui os espinhos que inevitavelmente nos ferem e machucam. Como muitos me relataram, sua beleza e alegria a precediam. Moça jovem, com seus 19 anos, por onde passava chamava atenção. Seja por estar sempre bem vestida, seja por sua alegria irradiada e contagiante. Certo dia, foi diagnosticada com leucemia, uma doença que à época pouco se conhecia ou que houvesse tratamento eficaz. Veio a falecer antes mesmo de completar seus 20 anos. A comoção na cidade foi total e até os dias de hoje ainda muitas pessoas se lembram do fato. Rita Maria era seu nome e possuía mais 6 irmãos: Maria Rita, Ardolfo, Marcília, Célia, Ciro e Eduardo. Seus pais, Ardolfo, mais conhecido como Dodô Cipriano, e Cecília, a Dona Cecília, professora dedicada, reconhecida por sua generosidade e personalidade amável. A partida inesperada de Rita Maria trouxe para essa família o primeiro espinho. A dor que ele causou foi intensa, tanto aos seus irmãos quanto aos seus pais. Esse drama relatado é um fato ocorrido em minha família. Rita Maria era minha tia, e ao saber de sua história e partida, tomei consciência pela primeira vez que não somos imortais. De que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos partir. E desde muito jovem, em meus momentos de aflição e medo, sempre orava e pedia a ela proteção. Talvez, de forma inconsciente, pensava sentir a sua presença e proteção em minha vida, e isso me consolava. No entanto, sei agora que, na verdade, a presença que sentia em meu coração era do Espírito Santo. Era a do Espírito Santo. Ele sempre está conosco. Hoje o dia amanheceu ensolarado, o vento sopra suavemente e os pássaros cantam nas árvores. Bem, acredito que seja mesmo na dor da perda de nossos entes queridos que acabamos refletindo sobre a verdadeira vida, aquela que todos nós iremos encontrar quando partirmos para a eternidade. Abril de 2020, o Brasil, como muitos outros países, foi atingido pelo Covid-19. A epidemia começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas rapidamente se espalhou para o mundo. As principais teorias levantadas incluíam o contato entre um ser humano e um animal infectado e um acidente em um laboratório na China. O vírus causa infecções respiratórias e, por determinação do governo federal e do Ministério da Saúde, a população, no intuito de reduzir a disseminação e contágio, ficou obrigada a manter-se em isolamento social. Igrejas deixaram de realizar os cultos, escolas deixaram de funcionar,
O comércio, de uma forma em geral, parou. Empresas fecharam suas portas e muitas faliram. O isolamento social condicionou as pessoas a não saírem de suas casas e, desde então, deixei de participar das missas. No feriado do dia 12 de outubro, comemora-se no país o dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Minha mãe, Maria Rita, mora em São José dos Campos. Porém, neste dia estava aqui em Cruzeiro. Tinha vindo passar o feriado comigo. Ministra de Eucaristia na Igreja da Sagrada Família em sua cidade, pessoa religiosa, mãe amorosa e dedicada, presente e participativa ao longo de toda a minha vida e a de meus irmãos. Eu sou o mais velho. Depois de mim nasceram minha irmã, Carla Cecília, e meus irmãos, Ocimar e o da irmã Júnior, o Xará, que partiu muito cedo, com 28 anos. Bem, como eu estava dizendo, minha mãe, sendo muito religiosa, quis participar da Santa Missa e me convidou para acompanhá-la. Foi o que eu fiz. Neste dia, as ruas próximas à igreja Nossa Senhora Auxiliadora, oratório, estavam tomadas pelos carros, não havia onde estacionar. Disse então a minha mãe que a deixaria na frente da igreja e iria procurar uma vaga para o carro. Enquanto isso, que era para ela entrar e reservar um lugar para mim no banco. Deixei minha mãe em frente à igreja e fui procurar uma vaga para estacionar o carro. Dei várias voltas no quarteirão até que finalmente encontrei na rua de trás. Acabei entrando pelo portão dos fundos ao me dirigir para a entrada lateral da igreja. Uma pessoa me parou e me perguntou se eu poderia ser naquele dia um leitor das palavras do Evangelho. Sinceramente, fui pego de surpresa. Nunca antes havia lido no púlpito. Me considero católico, mas até aquele instante não era o que chamamos de um católico praticante. Mas é claro que aceitei. Foi algo novo e que me trouxe para meu que trouxe para meu coração um novo alento. Renovou minha fé. Considerei como um chamado de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora e inspiração do Espírito Santo. Minha mãe já estava preocupada comigo, a missa já ia começar e nada deu a aparecer. Imagine o susto que ela levou ao me ver entrando na igreja em procissão, juntamente com o padre e os ministros da palavra e da Eucaristia. E o orgulho que sentiu ao me ouvir lendo as palavras de Deus, ó dó! Ela se emocionou. Do altar eu a havia sentada na primeira fileira de bancos, com os olhos marejados, mas sorrindo. Em suas orações, ela sempre pediu pela conversão de seus filhos. Naquele momento, me vendo participar da liturgia eucarística, foi para ela uma bênção. Na verdade, foi também para mim. Foi a partir deste dia, 12 de outubro de 2019, que fui convidado pelos membros e pelo padre Reinaldo a fazer parte das celebrações como ministro da palavra. Fiquei muito feliz, me senti amado por Deus, como se tivesse sido escolhido por Ele. É uma sensação muito boa, a de se sentir digno e merecedor de poder, mesmo que de forma singela e humilde, participar de uma celebração eucarística. Como eu havia dito antes, o isolamento social condicionou as pessoas a não saírem de suas casas e desde então deixei de participar das missas. No dia 25 de abril de 2020, pela manhã, por volta das 9 horas, o padre Reinaldo, de máscara no rosto, esteve no portão da minha casa. Tocou a campainha e, para minha surpresa, alegria e gratidão, veio me trazer a Eucaristia. Emocionado após ter recebido a comunhão, rezei e agradeci a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, por mais esta graça. O Espírito Santo age silenciosamente através do amor misericordioso de Jesus Eucarístico.
Voltando um pouco no tempo, estava com 13 anos e certa noite, após meus pais irem dormir sem fazer barulho, fui até a garagem e tentei sair às escondidas com o carro do meu pai. Queria sair para encontrar com meus amigos e com as garotas. Nesta época, eu estava aprendendo a dirigir e já me considerava autossuficiente, lendo engano da minha parte. Morávamos em uma chácara conhecida como Chácara São João, e como estava dizendo, tentei sem fazer barulho sair com o carro do meu pai. Era uma caravana com câmbio na coluna da direção. Diga-se de passagem, muito gostoso de dirigir. Para não acordar meus pais e meus irmãos, entrei no carro e, sem ligá-lo e com os pés, dei um empurrãozinho para o carro começar a descer pela rampa da garagem. Pensei que pudesse ir soltando o freio de mão devagar, deixando o carro deslizar sem fazer qualquer barulho, até estar a uma distância segura dos ouvidos do meu pai. Bem, essa era a minha estratégia. Mas algo não deu muito certo. O carro, desligado, começou a descer a rampa de ré, em direção ao jardim, e eu não percebi, até mesmo por minha inexperiência e imaturidade, que os freios e a direção hidráulica só funcionariam com o motor ligado. Ao me aproximar do final da rampa, ainda existia pelo menos mais uns 15 metros de muro do jardim em declive, antes da curva onde eu pretendia manobrar o carro para então poder ligá-lo e sair para dar uma volta. Foi nesse instante que percebi que eu estava sem direção e freios, e o carro desenvolvendo uma maior velocidade. Fiz muita força para conseguir virar a direção, mas não foi o suficiente. O carro sem freios acabou batendo na mureta do jardim, amassando o paralama dianteiro direito e a porta do carona. O que você acha que aconteceu? Fiquei desesperado, morrendo de medo de meu pai descobrir o que inevitavelmente mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Não tive outra opção a não ser abortar meus planos de sair para curtir naquela noite. Já afastado o suficiente, acabei ligando o carro e voltando para a garagem o mais silenciosamente possível. Desci e fui verificar melhor o estrago. Foi terrível, amassou muito a porta e o paralama. Tentei desamassar com minhas próprias mãos, mas foi pura ingenuidade acreditar que pudesse desfazer o dano que causei. Só ficava pensando na surra que meu pai iria me dar ao descobrir o que eu havia feito, e sem falar que ele me proibiria de chegar perto do carro novamente. Morrendo de medo do meu pai descobrir, entrei em casa de mansinho e fui até a sala, onde havia um quadro com a imagem do Sagrado Coração de Jesus na parede. Desde que me conheço por gente, esse quadro sempre existiu em nossa casa. Foi a primeira imagem que me foi apresentada pelos meus pais como sendo a imagem de Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esta imagem do Sagrado Coração de Jesus sempre me acompanhou e foi sempre através dela que desde pequeno me sinto em comunhão com Deus. E não foi diferente aquela noite. Me ajoelhei diante da imagem de Jesus, chorando. Rezei pedindo para que Ele me ajudasse e me protegesse da fúria do meu pai. Depois de chorar muito e conversar com meu Jesus, fui deitar. E ainda me lembro de dormir rezando as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. No dia seguinte e nos outros que se seguiram, sabe o que aconteceu? Nada, simplesmente nada.
Nunca se falou sobre o assunto, não tem explicação. O fato é que se o meu pai viu ou percebeu os amassados, não ficou bravo e tampouco tentou descobrir o que havia acontecido. Até hoje me lembro deste fato, e pelo qual dou graças a Deus e a Nossa Senhora por sua intercessão. Não me sinto sozinho, nunca me senti, e acredito sinceramente na presença do Espírito Santo em nossa vida. São 4h59 da manhã. Todas as manhãs destes últimos 6 meses tenho acordado mais cedo. Adquiri um novo hábito, até mesmo por causa da minha nova realidade e o desejo de superar a dor de um divórcio após 32 anos de casamento. Com o divórcio, novos desafios surgiram. O primeiro deles é o de se adaptar a viver sozinho e todas as consequências e circunstâncias desta realidade. Como todo divórcio, o meu também não foi diferente. Sofri muito, mas este episódio contarei mais tarde. Todas as manhãs, por volta das 6 horas, faço minhas orações e compartilho com amigos e familiares o Evangelho, transmitido pelo programa Manhã de Luz com o Padre Alex Nogueira. Na internet, no Instagram é @Padre Alex Nogueira. E a homilia diária transmitida pelo Teoses com o Padre Júlio Ferreira. No Instagram e acho que no YouTube também você poderá encontrar @Padre Júlio Ferreira SCJ. Padre Júlio foi mais uma dádiva de Deus em minha vida. Ele se encontra na Alemanha. Suas reflexões sobre o Evangelho se baseiam normalmente na Catena Áurea, literalmente, corrente dourada. É uma compilação de citações dos padres da Igreja, 57 gregos e 22 latinos, alguns até então desconhecidos no Ocidente. Escrita por São Tomás de Aquino, a pedido do Papa Urbano IV, entre o final de 1262 e o começo de 1263, e são como as fizesse especialmente para mim. Desde a primeira vez que o ouvi através de um áudio que me foi compartilhado por minha mãe, nunca mais deixei de meditar sobre suas reflexões em minhas orações diárias. Para mim, é mais uma prova de que não estamos sozinhos. Afinal, a primeira vez que ouvi suas reflexões, havia acabado de me divorciar e não estava bem emocionalmente. Estava perdido e triste. As reflexões do Padre Júlio ecoavam em minha alma. Muitas delas me consolavam. Algumas pareciam um aviso e outras revelações de uma inteligência espiritual até então desconhecidas por mim. Eram e ainda são como mensagens de Deus para mim, como se Deus estivesse falando comigo. É difícil explicar este sentimento, é algo pessoal. No entanto, sei que não se trata de um privilégio isolado. Está acessível a toda a alma ávida por Deus. Hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima, que ela interceda por todos nós, nossas famílias, amigos, pelas almas do purgatório, por aqueles que sofrem acometidos de doenças e enfermidades, que anseiam pelo amor misericordioso de Jesus e pelo mundo inteiro. A reflexão do Padre Júlio de hoje deu ênfase à necessidade que temos de orar e nos alerta quanto à importância destas orações. Sinto os céus através do Espírito Santo presente em minha vida, seja no momento de minhas orações diárias, através das homilias e reflexões do Evangelho pelos padres Alex e Júlio, ou pelos acontecimentos do dia a dia. Meu despertar para essa nova consciência espiritual teve início em maio de 2019. Foi quando minha vida virou de cabeça para baixo. A
Após uma discussão com minha esposa, Adriana, ela pediu o divórcio. Após 36 anos de relacionamento, 4 anos de namoro e mais 32 anos de casamento. Nos casamos no dia 13 de dezembro de 86. Ela tinha 24 e eu 19 anos. E nos divorciamos no dia 9 de maio de 2019. Nossa vida em comum foi bem desafiadora, cheia de altos e baixos. Talvez como a da maioria das pessoas. Acredito que devem existir exceções, poucas, mas com certeza existem. Bem, como eu estava dizendo, ela pediu o divórcio e, inconformado, fiz de tudo para evitar nossa separação. Mas foi em vão, fato consumado. Temos 2 filhas, Ana Paula e Ana Beatriz, e 2 netos, Maria Eduarda e Miguel. O divórcio foi como se o chão saísse sob os meus pés. Meu desespero foi muito grande. Pensei que não suportaria viver sem minha esposa. Parecia como se durante toda uma vida houvesse construído um castelo de areia e naquele momento ele desmoronava. Sentia como se estivesse perdendo a minha família e tudo pelo qual eu havia lutado tanto. Esse sentimento arrebentava comigo. Hoje sei que não era real. Meu maior temor, inconscientemente, talvez tivesse sido o de ter que enfrentar sozinho as mudanças que viriam. Um pouco antes de nos divorciarmos, eu já havia voltado a participar das missas e diariamente eu recebia comunhão eucarística. A Eucaristia é uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É também chamada de comunhão. Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças em grego. Um dos 7 sacramentos, a Eucaristia ou comunhão, é o ato de recebimento da hóstia consagrada, o símbolo do corpo de Cristo. Receber o Santíssimo Sacramento de comunhão me ajudou a superar as dificuldades pelas quais eu estava passando naquele momento, e o Espírito Santo preencheu o vazio que habita em mim. Vou voltar essa frase para ver se está correto. Receber o Santíssimo Sacramento de comunhão me ajudou a superar as dificuldades pelas quais eu estava passando naquele momento. E o Espírito Santo preencheu o vazio que habitava em mim. Deixa eu colocar aqui página 25. Habita em mim, mudar para habitava em mim. Fazer essa alteração no texto. Vamos lá. Hoje o dia amanheceu chuvoso. Desde o divórcio tenho vivido com muito pouca renda para me manter. E com o intuito de conseguir saldar alguns compromissos e com grande dificuldade, venho realizando uma pequena reforma em minha chácara. Eu quero poder alugá-la para temporadas, eventos como aniversários, casamentos e confraternizações de final de ano. Dei o nome de Chácara Recanto do Sol. Ela está ficando bonita e acredito que dará bons resultados. É um lugar simples e aconchegante. O sacrifício e as dificuldades estão sendo grandes e de todos os tipos e ordens. Ontem eu estava colocando grama e em algum ponto houve a necessidade de mais terra para o plantio e colocação das placas. Comprei um caminhão de terra que não conseguiu entrar para descarregar,
porque o seu tamanho era muito grande em relação ao portal de entrada da chácara. Acabou descarregando na rua e tivemos que manualmente colocar para dentro. Além desse transtorno, o tempo mudou e começou a chover. Naquele dia, pouca quantidade foi colocada para dentro e o restante ficou para ser movida durante a semana. O dia seguinte amanheceu chuvoso e frio. Ninguém foi trabalhar. Este singelo episódio foi apenas para exemplificar uma das muitas dificuldades enfrentadas ao longo de todo o tempo em que durou a reforma. Provavelmente ainda irei relatar algum outro fato que possa vir a demonstrar melhor o quanto foi desafiador esse momento pelo qual passei. Passei o dia aqui na chácara. O pedreiro e as pessoas que estão plantando a grama não vieram trabalhar. O tempo estava fechado, chuvoso e frio. Estar aqui me faz bem, apesar dos desafios pelos quais estou enfrentando. Não me sinto sozinho. Tenho paz de espírito e minha fé acalma meu coração. Antes de se tornar minha chácara, era a extensão das terras que pertenciam aos meus pais. O quintal, por assim dizer, da casa dos meus pais. Recordo momentos vividos com meu pai, Odair. Falar dele é sempre muito doloroso, por causa das saudades que sinto. Ele foi muito mais do que pai para mim. Foi meu herói, meu ídolo, meu exemplo de vida, de ser humano, profissional, amigo, companheiro. Se eu conseguisse com palavras expressar toda a admiração, orgulho, gratidão e o amor que sinto por ele, nem vou me iludir. Quero apenas compartilhar com você esse sentimento, sobretudo o da gratidão a Deus por ter recebido como meu pai uma das pessoas mais incríveis, honestas, dignas e de coração bondoso que conheci na vida. Saudades e amor eternos. Acredite, nunca estamos sozinhos. Não me sinto só. Aqui menos ainda. Suas lembranças são como presentes e a todo momento me vem à mente. É como se estivesse comigo, me apoiando, incentivando, me dando forças e acalmando meu coração. As lembranças são dos momentos vividos com meu pai, plantando árvores, capinando o quintal, roçando o mato, fazendo a cerca, preparando canteiros para a horta, cuidando da criação, cães, galinhas e até bezerros. Ele amava a natureza e os animais. Entretanto, a paz em minha alma, as inspirações e o sentimento de presença, estes são obras do Espírito Santo. É surpreendente como não me sinto sozinho. Sinto como se estivesse acompanhado e protegido por Deus, pelo Espírito Santo. Hoje é uma segunda-feira, igual a tantas outras, porém com um ar mais leve. Meu coração está mais calmo. Já se passaram 1 ano e 9 dias desde meu divórcio. Não tem sido nada fácil, confesso. Ainda não consegui concluir uma pequena reforma que estou fazendo aqui na chácara. O pedreiro está colocando piso onde anteriormente era um pequeno curral, enquanto outra pessoa que contratei está preparando a terra e gramando ao redor da piscina. O dia passou como num piscar de olhos, todos foram embora. São quase 18 horas, estou indo para casa. Apesar de, em meu coração, não me sentir sozinho, verdadeiramente sinto um conforto espiritual muito grande, me impulsionando, inspirando e poderia até dizer, sussurrando em meus ouvidos. Não desista, continue firme, tudo vai dar certo, tenha fé. O fato é que ao voltar para casa a pé, o dia já escurecendo e eu cansado, me bate um pouco de tristeza momentânea quando penso que ao chegar em casa não terei ninguém esperando por mim. Já em casa, sem nada para comer, me lembrei das tardes
em que minha avó Lola, Maria Dolores Biarro Maia, vinha passar conosco. Ela costumava fazer bolinhos de chuva com açúcar e canela. Como eram gostosos! A vovó era conhecida como biblioteca ambulante. Apesar de não ter muita instrução, veio muito cedo da Espanha com seus pais e, por causa das dificuldades daquela época, frequentou a escola apenas até o 4º ano primário. Não havia uma palavra sequer que perguntássemos a ela e que não soubesse seu significado. Tenho muitas lembranças felizes dos meus avós e as guardo com amor e gratidão. Da vovó Cecília Rodrigues Guilherme Pinto, mãe da minha mãe, tenho uma lembrança peculiar. Na época, devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Morávamos em São Paulo e víamos passar as férias de final de ano em sua casa, no interior, em Cruzeiro, São Paulo. Quando chegávamos, era uma festa, uma alegria muito grande. Passei momentos inesquecíveis. A vovó nos recebia e começava a procurar em meus cabelos balas. E não é que sempre as encontrava, eu e meus irmãos não fazíamos ideia de como ela conseguia encontrar as balas em nossas cabeças. Era incrível essa proeza. Depois de crescido, fiz o mesmo com minhas filhas e netos. Acredito que tenham sentido a mesma emoção que eu. Meus avós já partiram, estão no céu, olhando e intercedendo por mim. Sinto que estão de certa forma próximos e presentes em minha vida. Sempre estão em meus pensamentos e orações. Tem um fato que não poderia deixar de compartilhar com você. Eu devia ter aproximadamente uns 9 para 10 anos de idade. Morávamos em Cruzeiro, São Paulo, na casa sede da fazenda dos meus avós maternos. Certo dia, minha mãe comentou comigo que minha avó Lola havia passado mal e estava internada no hospital em São Paulo. Que meu pai e ela estariam indo para vê-la e que levariam meus irmãos, Carla Cecília e Ocimar. Não me lembro o porquê de eu ter ficado. Enfim, aquela notícia não me deixou preocupado e talvez até pela pouca idade que eu tinha, não dei a devida importância. A única coisa que me lembro de pensar era que com a ausência dos meus pais, eu iria dormir na cama de casal deles. Diga-se de passagem, eu adorava dormir nela. Naquela noite, por volta das 20 horas, fui dormir sem pensar em nada. Apenas estava curtindo aquela cama gigante e super confortável dos meus pais. Dormi como um anjo, até que, não me lembro as horas, sei que era de madrugada, porque já havia dormido bastante. Vi com muita clareza e nitidez a imagem de Jesus Cristo ressuscitado. Foi muito real, não parecia um sonho. Foi então que ele me disse: não chore, mas sua avó acabou de falecer. Imagina se não chorei. Chorei muito e voltei a adormecer. Acordei com o telefone tocando. Era minha mãe dizendo: meu filho, sua avó faleceu. Pegue o primeiro ônibus e venha para São Paulo para o velório e sepultamento. Foi o que eu fiz, após dizer à minha mãe que eu já sabia que a vovó havia falecido naquela noite. Como sempre digo, não estamos sozinhos. Para mim, essa frase é uma verdade incontestável. São tantos testemunhos que posso compartilhar que seria no mínimo ingratidão da minha parte se não reconhecesse isso. Em 1999, casado e com minhas filhas pequenas, fomos morar em São Paulo, na casa dos meus pais, em Guarulhos, São Paulo. Nesta época, eu trabalhava na Delegacia de Ensino de Cruzeiro e fui transferido para a Delegacia de Ensino de Guarulhos. Fiz novas amizades e algum tempo depois fui convidado por algumas delas a participar de um grupo de filosofia hermética. Foi uma experiência única e reveladora. Uma das lições que aprendi
foi de que devemos edificar as virtudes e suprimir nossos vícios, aprimorar o amor ao próximo e praticar a caridade, sem que a pessoa beneficiada saiba quem a está ajudando. Essas são algumas dentre muitas outras concepções que me fizeram melhorar como ser humano. Numa noite, ao voltar para casa e me deitar para dormir, peguei no sono rapidamente, como se fosse real, de tão nítido e perceptível aos sentidos. Tive um sonho no qual me foi revelado que o mundo espiritual está muito mais próximo de nós do que imaginamos. Vou descrevê-lo da maneira mais lúcida e real possível. Hoje estamos em 2023. Me lembro com total clareza de algo que experienciei há mais de 20 anos. Eu me encontrava sentado em um banco de madeira, dentro do que irei chamar de basílica, um local imenso, muito grande, interior e exteriormente. Para quem conhece a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, poderá ter uma ideia da dimensão a que estou me referindo, porém era muito maior. Como eu ia dizendo, estava sentado no banco de madeira, que por sinal devia caber cerca de mais de 100 pessoas, uma ao lado da outra, mais precisamente na terceira fila dentre muitas fileiras que lá havia. Na frente de cada fileira de bancos estavam em pé pessoas que pareciam coordenadores, diáconos, ministros eucarísticos ou pastores. Não tenho a definição precisa para eles. Na fileira que eu estava, a pessoa à frente era uma mulher, aparentando ter por volta de uns 50, 60 anos, bem vestida e seu semblante muito sério. Eu estava feliz, alegre, me sentindo muito bem. Olhei para ela sorrindo e nesse momento ela disse que precisaria da ajuda de uma pessoa, apontando em minha direção. Olhei para trás, pensando que pudesse ser outra pessoa ao invés de mim. Foi quando ela, novamente com as mãos, fez sinal de que era comigo mesmo. Levantei-me e fui ao seu encontro sorrindo. Ela, no entanto, não esboçou qualquer tipo de amabilidade ou simpatia e se manteve séria, dizendo apenas para que eu a seguisse. Foi o que eu fiz. Saímos daquele local e fomos para a área externa, para um pátio cujo tamanho é impossível quantificar de tão amplo que era. Após uns 100 a 200 metros percorridos, paramos por um instante diante de milhares de pessoas em pé e enfileiradas. Essas pessoas possuíam semblantes serenos, estavam em silêncio e não demonstravam qualquer tipo de insatisfação ou incômodo. Não demorou muito, começamos novamente a andar em direção a uma capela. Eu a avistava à distância a mais ou menos uns 100 metros. Chegando lá, essa mulher me entregou uma espécie de colher redonda, fechada embaixo e com furos na parte superior. Eu nunca havia visto tal utensílio antes, não que eu me lembrasse. Ela me entregou esta colher e me apontou uma pia em mármore branca com água e me disse: encha esta colher com esta água e vá até aquelas pessoas e as benza. Simples assim. Eu não sabia nem como benzer e ela foi embora, me deixando sozinho. Fiquei meio preocupado com o tempo que iria gastar para desempenhar aquela tarefa, visto que na colher pouca água cabia e a distância entre a pia com a água e as pessoas às quais eu devia benzer era relativamente grande. Foi então que tive uma brilhante ideia. Próximo da pia havia um balde plástico. Pensei, vou encher este balde com esta água e irei benzer aquelas pessoas bem mais rápido. Foi então que peguei o balde, o mergulhei na pia e, cheio d'água, fui feliz e contente
desempenhar o que me foi pedido. No entanto, ao chegar em frente à primeira pessoa a quem eu iria benzer, colocando o balde no chão e ao mergulhar a colher na água, levei um susto. A água, límpida e transparente, havia se tornado obscura e turva. Neste exato instante, aquela mulher surge ao meu lado e me pergunta em um tom áspero: o que foi que eu pedi para você fazer? Então eu respondi: a senhora pediu para eu mergulhar essa colher na água daquela pia e vir benzer essas pessoas. E ela disse: e por que não fez o que te pedi? Respondi: fiquei preocupado com o tempo que eu ia gastar indo e vindo a todo instante para encher com água a colher para benzer essas pessoas. Foi então que pensei em trazê-la no balde para agilizar. Mas quando cheguei aqui, a água havia se transformado nisso que a senhora está vendo. Foi então que ela pediu para que eu novamente fosse até a capela encher a colher com a água daquela pia e retornasse em seguida. Foi o que eu fiz. Quando retornei, ela então finalmente me explicou como eu deveria fazer. Ela disse: com a colher com água benta, passe entre as pessoas, fazendo o sinal da cruz, rezando o Pai Nosso e aspergindo a água. Não se preocupe se a água acabar. Simplesmente faça o que estou dizendo. E foi embora. Foi para mim surpreendente. Eu não havia pensado naquilo. Antes, porém, de iniciar a tarefa e depois de entender como devia fazer, eu literalmente desci, acordei, olhei para minha esposa deitada à minha direita, fiz o sinal da cruz para ela, fechei novamente os olhos e dormi. Na verdade, não é dormir, e subi. Aqui tem um erro, eu vou corrigir. Bem, por hoje nós vamos parar a leitura da página 32. Amanhã eu continuo e assim sucessivamente, tá bom? Até terminar toda a revisão do livro e poder enviar para a editora para que ela faça as correções e novamente sejam impressos os livros, tá certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe. Estivemos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Estamos juntos sempre, até depois do fim. Beijo no coração.